Olá pessoal, Leonice Preto, Orquidária Hortolândia, tudo bem? Lembra, nós ficamos de terminar nossa aulinha, né, de deficiências nutricionais de orquídeas, como entender o que é deficiência, como não confundir com doenças. Eu fiquei de mostrar para vocês as imagens, então hoje nós vamos apresentar essas imagens. Atentem-se para uma coisa, a maioria das imagens que eu vou mostrar para vocês, das folhas, são de outros vegetais e não orquídeas. Mas por que isso, né? Porque tudo o que nós estamos mostrando aqui são plantas que foram feitos análises em laboratórios, tá? Para saber exatamente qual é o sintoma da planta. Nós não podemos tratar um problema sem ter certeza do que se trata. Da mesma forma que acontece com o nosso organismo. Eu não devo estar tomando uma vitamina se eu não sei se é aquela vitamina que eu tenho, que o meu organismo tem necessidade. Então, para nós tratarmos um problema, nós temos que fazer análise de laboratório para então poder tratar, tá? Então, como tem muito pouca informação no mercado, acadêmicas sobre orquídeas, e sim sobre outras plantas, porque o agronegócio ele é muito forte. Então, nesse caso, eles estão sempre fazendo, né, análises nas plantas, nas plantações, para saber o que o vegetal está precisando. Isso no café, na cana-de-açúcar, né, na soja. Então, os grandes produtores sempre estão fazendo esse trabalho, porque isso tem um custo alto, tá? E no caso, nós pegamos sempre e trazemos para a orquídea, por se tratar de vegetais. Então, o mesmo sintoma que aparece ali, nós entendemos que também ocorre nas orquídeas, tá bom? Então, vou começar a mostrar para vocês, para não ficar tão longo. Aqui, pessoal, nós vamos ver através do computador, tá? Eu fiz esses slides aqui mostrando, porque eu já falei sobre a função de cada elemento na planta. Então, agora nós vamos estar falando da deficiência, ok? Então, eu não vou falar mais sobre a função dos elementos, e sim como entender a deficiência. Para nós sabermos se a planta está saudável, ela tem que ter sempre essa cor bonita, tá? Aqui no caso, é o característico cor do verde hortelã, olha, né? Uma planta hortelã, as folhas não têm pintas, estão saudáveis, um verde muito bonito, então a planta está saudável. Aqui nós falamos também dos elementos que não circulam na planta, né, que é o cálcio e o boro. Então, como que as deficiências aparecem, como que nós vamos identificar se isso é uma deficiência de cálcio ou de boro? Então, ele sempre vai aparecer nas folhas mais jovens, nas folhas novas, tá? Aqui eu tenho imagem de orquídeas. Então, olha aqui, se nós olharmos assim de cara, dá a impressão que é doença, né? E na realidade não é doença, aqui é uma deficiência de cálcio nessas folhas, ó. Sempre a folha nova, olha, aqui é uma folha nova, tá vendo aqui as mais velhas, aqui é nova, ela começou a aparecer uma coloração meio aqui escura. Aqui, um broto novo que estava saindo, olha, uma ponta de uma folha também nova, ele começou a ficar preto, escurecer, ficou preto e seca, olha. Aqui também, isso aqui é deficiência de cálcio. O cálcio é muito importante, eu já falei sobre a importância do cálcio, né? Então, quando vocês perceberem isso em orquídea, olha, folha jovem e ficando preta, essa parte ficando mais escura, olha, é deficiência de cálcio. Uma outra coisa também, quando você percebe um broto novo, quando ele começa a crescer e ele vai querendo que meio que entortar, você percebe assim que ele tá frágil, é a deficiência do cálcio também. Por isso que ele é tão importante na aplicação quando os brotos novos estão surgindo, ok? Aqui, olha, já é uma deficiência de boro. Lembrando que aqui nós temos a folha do tomateiro, tá? Então, a folha do tomate, olha, ela começa a enrolar. Então, se acontecer folha nova em orquídea, folha nova começar a enrolar assim, olha, ela é deficiência de boro, tá? Vocês já viram isso em cenoura e no supermercado rachar assim, né? O morango, aqui no caso de uma fruta, fica todo tortinho, olha, judiadinho assim, porque o boro interfere na frutificação também.
tá? Então, por isso que acontece isso, ó, de rachar essa parede. Isso aqui é falta de boro, essa deformação aqui é falta de boro. Vocês já viram, eu já vi caso, assim, de uma encíclia. Isso já aconteceu com uma encíclia, que tem um bulbo bem gordinho, né? Rachar, tá? Já ouvi pessoas falando que choveu tanto, 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 que a planta armazenou tanta água que rachou o bulbo. Isso não existe. Isso não existe. A planta tem os estômatos que fazem o controle, né? Da água. Então, quando acontece de um bulbo de orquídea, um pseudobulbo, vir a rachar, ficar parecido com isso aqui, é deficiência de boro, tá? É só corrigir o boro. Dos elementos móveis que nós falamos, nós temos o nitrogênio, fósforo, potássio, magnésio, cloro, né? Eles vão aparecer, a deficiência vai aparecer sempre nas folhas mais velhas, tá? Olha aqui. Lembra que eu já havia falado, olha, folha velha, amarela, aqui no caso uma Phalaenopsis, uma Dorites, quando aparece esse amarelo na folha velha, isso aqui é deficiência de nitrogênio, tá? O nitrogênio está circulando, então ele cedeu para a folha nova e ele vai amarelando. Às vezes acontece também, olha, aqui é uma folha que dá a impressão que é um Paphiopedilum, alguma coisa assim. A folha, olha aqui, tá vendo? Um leve amarelo, né? Então, isso é deficiência de nitrogênio. Aqui é deficiência de fósforo em videira, em uva, olha, folha de uva, tá vendo? Olha, ele começa a ficar escuro. Quando ele fica com essas manchas escuras, meio arroxeadas, não é preto, tá? É arroxeadas. Às vezes, a gente vê isso por baixo das folhas também, como uma manifestação daquele pigmento da antocianina na folha, né? E aqui, olha, nós temos essa presença da deficiência do fósforo, ela ficou escura. O potássio, gente, olha aqui, ó, folhas velhas, tá? Ele começa a ficar amarelo, olha, umas pontinhas amarelas. Então, em folha de orquídea, vocês vão observar que às vezes os sintomas são meio parecidos. Se você observar lá no nitrogênio, você vai falar assim, nossa, mas ele amarela meio que parecido. É meio que parecido. Então, a gente tem que observar a forma. Olha aqui, no caso, ele tá vindo da ponta da folha para dentro. Olha, que assim, ó, nas folhas mais velhas, ele começa a se manifestar formando umas estrias, né? Olha o magnésio, tá? O magnésio, ele dá essa coloração também meio que estriada e ele pega em toda a folha. Onde tem a nervura, ele vai mostrando essa deformação, assim, de cor. Então, ele vai ficando... Tá vendo que aqui, olha, não manifestou, né? A deficiência aqui manifestou e aqui já manifestou a deficiência do magnésio. Magnésio é muito importante, eu já falei para a síntese de clorofila, para deixar a folha bem verdinha, viçosa, né? Aqui o cloro, olha como que ele necrosa, tá? As folhas velhas, fica tudo com essas manchinhas que a gente olha e fala assim, nossa, é fungo. E não é. Às vezes é uma deficiência de cloro. Tá vendo? Então, é importante estar observando esses detalhes, porque aparentemente a gente acha que é fungo e vai tacar fungicida e a gente acaba intoxicando a planta que já está com uma deficiência e acaba sofrendo ainda mais. E agora, nós temos aqui também, nós já falamos da função de cada um deles, né? Do pouco móveis, que eu tenho o enxofre, o cobre, o ferro, o manganês, o zinco, o molibdênio. A deficiência deles aparece já nas folhas novas. Olha aqui no caso do milho, tá? Uma deficiência do enxofre. Folha nova saindo amarela, olha, bem nas folhas novas. A folha velha tá firme, mas onde tá saindo a parte nova, fica amarelo. Lembrando que o enxofre, além de um elemento essencial, ele também age como um defensivo. Olha a deficiência do cobre. Na folha nova, olha como que ele dá uma retorcida, ele dá aqui uma entortada, uma torcida assim na folha e ela fica com uma coloração meio assim mais clara, um verde claro. Olha do ferro vocês vão ver que é parecido com a outra que tem aqui também, olha. Do ferro parece um pouco com o
magnésio, né, que eu mostrei. Olha aqui, só que ele fica num tom mais acentuado do amarelo. Olha o manganês. Então, ele também dá essas cloroses, essas cores assim, olha, mais clara. Aqui no caso, tá entre as nervuras. O magnésio, ele ficou bem em cima da nervura. Aqui, a cor mais clara está entre as nervuras, entre uma e outra, ele vai ficando mais claro. Olha o zinco, como são parecidos os sintomas, né? A gente olha assim e fala, meu Deus do céu, o que será isso? Por isso que precisa fazer exame, tá? Por isso que é bom estar usando sempre, fazendo adubação que contenha todos os macros e os micronutrientes, né? Para planta, para orquídea, para dar um equilíbrio, o equilíbrio nutricional. Então, olha aqui como que vai ficando as cores amarelas também, olha. Então, é zinco. Olha o molibdênio, ele vai formando pintinhas. Tá vendo? Isso aqui é comum a gente ver em orquídea. Tem alguns que não são tão comuns em orquídeas, mas acontece. O molibdênio, ele já aparece mais frequente em orquídeas, dá a impressão que foi uma queimadinha de fogo, assim, né? Ou você às vezes confunde pensando que é cochonilha de carapaça, você vai lá, passa a mão e não é. É uma necrose que forma assim na folha e a folha seca, fica esse pontinho seco. Isso é deficiência de molibdênio. Aqui eu coloquei para vocês verem a importância do silício. Gente, a palha do arroz que tem no MCL, ela tá lá, não é como enchimento. Ela, uma vez degradada, uma vez decomposta pelo fungo micorriza, ela vai fornecer silício para a planta. E o silício é fundamental para essa estrutura, olha, para ficar firme aqui, olha a comparação de uma planta que não foi tratada com silício, tipo assim, a mesma planta, né? Aqui é uma arquitetura, então, sem silício e com silício. Sem silício, olha como que ela fica tudo desengonçada. Olha com o silício como ela fica bem estruturada. O silício, além de promover essa estrutura firme aqui, olha, de deixar a planta retinha, ereta, firme, né? Com a membrana bem resistente e forte, ele também ajuda a proteger a planta contra ataque de pragas, porque ele promove uma resistência maior na parede celular da planta. Então, é isso que eu fiquei de mostrar para vocês, tá? Tá aqui, já estou finalizando. E por último, quero mostrar para vocês uma coisa que eu achei legal também para complementar aqui, olha. Como nós sabemos se a planta está recebendo a luminosidade adequada, tá? Porque a luz é muito importante para a formação das flores. Para que a orquídea floresça, é necessário que haja luz suficiente, tá? Quando nós não temos no nosso espaço a luminosidade que a planta precisa, é preciso entrar com um adubo de floração, tá? No caso de pouca luz, ela é um verde muito escuro. No caso de muita luz, ela fica mais amarelada que chega a queimar. O importante é o meio, tá? Sempre o meio, olha. Essa tonalidade aqui, ó, entre essas 3 folhas aqui, um verde mais claro significa que a planta está com uma luminosidade muito boa, tá bom? Gente, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje, tá? Consegui já passar. Então, agora é só vocês observarem essas informações que eu coloquei aí e fazer o comparativo na sua planta para você começar a corrigir as deficiências e ter uma planta cada vez mais linda e te proporcionando uma beleza ímpar, tá bom? Beijo a todos, fiquem com Deus. Quem gostar das nossas aulinhas, das nossas informações, curte lá nossa página, tá? Compartilhe com o pessoal. E assim vocês vão estar divulgando uma informação correta, tá? Para o pessoal também e nos ajudando aí a divulgar o nosso trabalho. Fiquem todos com Deus.